transportes internacionais, compra de bens ou serviços prestados de outros países, né? Pesquisa científica e tecnológica, muitas vezes são insumos, são equipamentos muito específicos para as pesquisas científicas. Não tem como, né? Ou tem que ser dispensada, porque não cabe a licitação. Né? Compra de energia elétrica, normalmente não, os fornecedores de energia elétrica são exclusivos. Então como é que vai haver a licitação para o fornecimento de energia elétrica? Transferência de tecnologia, navios, embarcações, aeronaves e tropas também. Imagina, você está num porto no estrangeiro e vai fazer uma licitação para compra de combustível em navio, ou deslocamento de tropas aí no estrangeiro, não dá para fazer licitação. Peças no período de garantia técnica, né? Você precisa fornecer uma peça para que a garantia atenda aquele determinado equipamento com defeito ali. Não há necessidade da licitação, mas já foi licitado, aquele equipamento já foi comprado, tendo visto que ele foi a melhor oferta do mercado. Né? Então, para repor ele ali, já não tem mais a possibilidade de fazer licitação e abrir possibilidades de outras peças diferentes. Materiais de uso militar, então, sempre, pessoal, vocês vão ver as situações, eu sempre uso o exemplo de generalismo, de guerra, né? Vocês vão ver a situação de quando estiver envolvendo guerra ou uso militar de alguma forma, sendo dispensável a licitação. E por fim aqui, o último item que entrou recentemente em dispensa, que é por causa dos catadores de materiais recicláveis. Então, se os catadores de materiais recicláveis, eles formam cooperativa para a utilização, para a reciclagem de materiais, a administração pode dispensar, né, o contrato na hora de contratar essa associação, lembrando bem, a associação pessoa jurídica formulada com esse fim, né, de reunir os catadores de materiais recicláveis para haver essa compra ou venda de materiais recicláveis. Então, por exemplo, tanto a administração pode repassar, né, materiais recicláveis para essa associação, como também pode comprar coisas recicláveis dessas associações também. Bom, vamos seguir então, continuar falando. Vamos falar das modalidades de licitação. A primeira delas é mais abrangente, é a concorrência. Concorrência que normalmente vai estar ali limitada a um valor de, no máximo, aliás, acima de 1.500.000. Então, qualquer obra de engenharia acima de 1.500.000 vai ser obrigatoriamente utilizada a concorrência. A concorrência que é a modalidade mais abrangente, pessoal. Ela tem um rito, né, mais rigoroso, um rito mais detalhado, no qual, por exemplo, vai ter um período maior de publicação entre a publicação do edital e a apresentação das propostas. Isso vai permitir que apareçam mais habilitados a essa concorrência e haja uma possibilidade maior, né, mesmo em razão do vulto dessa obra pública, tem uma possibilidade maior da administração atingir o seu objetivo, ou seja, de conseguir um negócio que atenda ao interesse público. Né? E os outros, e as outras modalidades? Né? Nós vamos ter aí, por exemplo, os outros serviços como compra, prestação de serviços acima de 650.000. Então, todos acima de 650.000, nós vamos ter que obrigatoriamente optar pela modalidade de concorrência. Qual outra modalidade que nós temos, então? Nós temos a modalidade de tomada de preços. Então, se na modalidade de preços nós temos um rito mais rigoroso, um rito mais extenso, um rito mais moroso, já na tomada de preços a gente vai ter a queima de algumas etapas, muito pouco em relação à concorrência. A tomada de preços ela é muito parecida até com a concorrência, se a gente for detalhar, o que não é o nosso objetivo aqui agora. Mas, por exemplo, na tomada de preços nós já temos os concorrentes pré-habilitados, nós já temos os licitantes pré-habilitados ali para aquela licitação.
Em seguida, nós temos aqui o convite, que se a concorrência vai ser acima de 1.500.000, no convite a gente vai optar por até 150.000, né, nas obras de engenharia. E para os outros, até 80.000. Então, o que nós temos? Nós temos que a tomada de preços vai estar entre 150.000 e 1.500.000 para obras de engenharia. Entre 80.000 e 650.000 para os outros, ou seja, para compras, para prestação de serviços, nós vamos ter esse limite aí para a tomada de preços. Para o convite tem que sempre ser inferior a esses valores que nós estamos vendo aí. No convite vai ser até 150.000. Então, por que no convite até 150.000? Porque no convite se pode já definir os licitantes, né? Definir as pessoas que vão participar daquela licitação. Obviamente, a observação que não se pode também chamar sempre aquelas mesmas pessoas para participar daquela licitação, para evitar uma burla ali à licitação. Né? Ele está chamando sempre aquelas mesmas pessoas, haja ali talvez que aquelas pessoas elas se organizem para burlar a licitação. Né? Então, o convite ele tem essa obrigatoriedade de estar sempre revezando ali os licitantes para evitar que se burle a licitação. Em seguida, nós temos o leilão. O leilão ele vai ser utilizado normalmente para os bens imóveis e inservíveis. O que significa isso? Eu tenho um computador velho que eu não uso mais, uma cadeira quebrada, uma mesa que já foi substituída, eu posso usar o leilão para alienar esses bens. Né? E imóveis, pode alienar imóveis com leilão? Sim. Né? Mas quando eu vou alienar esses imóveis com leilão? Nos casos, por exemplo, de bens adquiridos através de ações judiciais, como, por exemplo, as execuções realizadas pela Fazenda Pública para devedores de impostos. Né? Então, esses bens vão ser alienados através de leilão. Também aqueles que foram recebidos em dação em pagamento. Por exemplo, no caso do mesma dívida lá com impostos, em que o devedor oferece um imóvel para pagamento daqueles impostos que ele está devendo. Para evitar, obviamente, aí uma execução ou até mesmo durante o processo de execução. Por fim, nós temos aqui o concurso. Aliás, ou quase por fim, né? Nós temos o concurso. Concurso, pessoal, que não é aquele concurso público para contratação de servidores, não. Tá? Concurso que nós estamos falando aqui é concurso normalmente para para obras artísticas ou quando a administração quer incentivar ou fomentar a produção artística, nós temos ali a modalidade de concurso. Então, por exemplo, a administração vai criar uma nova logomarca para administrar aquela gestão. Ela pode contratar ou comprar esse serviço através de uma modalidade de concurso. Né? Pode ser também um concurso para o hino da cidade ou para uma determinada poesia. Então vai ser optar ali pelo concurso para contratar aquele serviço ou comprar, incentivar ou fomentar aquela determinada situação. Né? Agora sim, por fim, nós temos o pregão. O pregão que não está previsto na Lei 8666. Né? O pregão que, como eu já comentei com vocês anteriormente, ele está na Lei 10.520 de 2002. Essa lei, ela, no início, ela não previu a possibilidade de se incluir o pregão para os outros entes da federação, como, por exemplo, os estados e municípios, mas depois se houve essa abrangência aí da possibilidade do pregão para esses outros. O pregão normalmente que tem que ser para bens comuns, ou seja, coisas que possam ser limitadas pelo gênero ou possam ser licitadas pelo gênero. Como é que funciona o pregão? Né? O pregão normalmente se coloca lá uma determinada gama de produtos
sem especificar, obviamente, uma marca, e vão se fazendo os lançamentos das propostas. E o pregoeiro, né, ele vai fechar em cima do menor valor. Normalmente esses pregões são feitos em modalidade eletrônica, hoje em dia praticamente todos os entes de administração já possuem modalidade eletrônica de pregão, e a compra vai ser realizada ali, através daquele site na internet. Né? Então, lembrando mais uma vez, a concorrência vai ser um valor acima de 1.500.000 para obras de engenharia e para os outros compras e serviços acima de 650 mil. O convite vai ser até 150 mil para obras de engenharia e para os outros serviços até 80 mil. Então, entre este e este, nós temos a tomada de preços. Tomada de preços que vai ser utilizada para obras de engenharia ou bens acima de 150 mil e abaixo de 1.500.000, ou seja, entre 150 mil e 1.500.000. A tomada de preços que vai ser para serviços ou compras entre 80 mil e 650 mil. Tá? Para bens entre 80 mil e 650 mil. Agora nós vamos falar de contratos. Né? Contratos que nós temos os contratos da administração e os contratos administrativos. Contratos da administração, pessoal, é gênero e contratos administrativos espécie. Quando a gente fala de contratos da administração, nós estamos falando de contratos em geral. Tanto os contratos da administração feitos com particulares, os contratos comuns feitos pela administração, na modalidade de direito privado, quanto na modalidade de direito público. Já nos contratos administrativos, nós falamos dos contratos específicos realizados pela administração pública nessa condição. Que condição? Na condição de administração pública, de pessoa jurídica de direito público. Vocês vão ver que isso vai trazer uma série de características para esses contratos. O fato de eles terem sido realizados pela administração pública. A Teresa Silva de Pietro, ela define contratos administrativos. Né? Ela define contratos administrativos como os ajustes que a administração pública, nesta condição, celebra com as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico de direito público. Né? Então, nós temos aqui uma série de características e princípios dos regimes jurídicos de direito público que vão trazer junto com essa carga aí. Por isso a gente fala de contratos administrativos e não contratos da administração. Então, quais são as características dos contratos administrativos? Presença da administração como poder público. Então, a administração não está ali contratando enquanto qualquer pessoa, né, enquanto particular. Ela está contratando enquanto pessoa jurídica de direito público, enquanto poder público. Né? E isso vai trazer uma série de características. A principal delas é que ela está ali naquele momento representando o interesse público. E como nós já comentamos anteriormente, o interesse público sempre prevalece sobre o interesse do particular. A finalidade é sempre pública. Então, a administração vai contratar buscando, como eu disse para vocês ali, já acabei de dizer, o interesse público ali para atender essa finalidade precisa, né? A finalidade pública. Sempre de acordo com o princípio da legalidade, ou seja, obediência à forma prescrita em lei. Né? Os contratos administrativos eles vão ter sempre a finalidade pública e vão ter sempre uma previsão legal para a sua realização. Né? Então, uma característica do contrato administrativo vai ser a forma prescrita em lei. Vai ter sempre que atender um procedimento legal, né? Como já disse antes, em função do princípio da legalidade, atendendo a finalidade pública dentro do procedimento legal.
Natureza de contrato de adesão. O que quer dizer contrato de adesão? Contrato de adesão é quando não há possibilidade de negociação entre as partes das cláusulas. Então, a gente já disse antes, há pouco dou licitação antes de falar de contrato justamente por causa disso. Você vai ter no edital lá algumas situações estipuladas, algumas cláusulas estipuladas, e vai ser